Capítulo 9. Amansando os bezerros. Almanzo estivera tão ocupado enchendo o depósito de gelo que não tivera tempo de dar outra lição aos bezerros. Portanto, na manhã de segunda-feira disse: Pai, posso deixar de ir à escola hoje? Posso. Se não cuidar dos bezerros, eles vão esquecer o que devem fazer. O pai acariciou a barba e seus olhos brilharam. Parece que um menino também pode esquecer sua lição, disse ele. Almanzo não havia pensado nisso. Refletiu um minuto e falou: Bem, eu já tive mais lições do que os bezerros, e além do mais, eles são mais novos do que eu. O pai parecia solene, mas havia um sorriso debaixo de sua barba, e a mãe exclamou: deixe o menino ficar em casa, já que ele quer. Não lhe fará mal algum, de vez em quando, e ele tem razão, os bezerros precisam ser amansados. Assim, Almanzo foi ao celeiro e trouxe os pequenos bezerros para o ar gelado. Ajustou-lhes a pequena canga sobre os pescoços, levantou os arcos, enfiou os pinos e amarrou uma corda ao redor dos tocos de chifres de estrela. Fez tudo isso sozinho. Passou a manhã inteira recuando, pouco a pouco, no pátio e gritando: Vamos! E depois: Oi! Estrela e Brilhante avançavam ansiosamente quando ele gritava: Vamos! E paravam quando dizia Oi! E lambiam os pedaços de cenoura que segurava em suas luvas de lã. De quando em quando, ele também comia um pedaço de cenoura crua. A parte de fora é a melhor. Sai um anel grosso, sólido e é doce. A parte de dentro é mais suculenta e clara como gelo amarelo, mas tem um gosto fino, picante. Ao meio-dia, o pai disse que os bezerros já haviam sido trabalhados bastante por um dia e que à tarde ensinaria ao Almanzo como se faz um chicote. Foram ao bosque e o pai cortou alguns galhos de bordo estriado. Almanzo levou-os para a oficina do pai, por cima do alpendre de lenha, e ele lhe ensinou a tirar a casca em tiras e depois a trançar um chicote. Primeiro, amarrou juntas as pontas de 5 tiras e em seguida as trançou, formando uma trança redonda e sólida. Ficou sentado a tarde inteira ao lado do banco do pai. O pai aplainava folhas de madeira e Almanzo trançava cuidadosamente o seu chicote, exatamente como o pai trançava os grandes chicotes finos de couro. Enquanto ele virava e entrelaçava as tiras, a fina casca externa caía esfarelada, deixando somente a branca e macia casca interna. O chicote seria branco se as mãos de Almanzo não houvessem deixado nele algumas manchas. Não pôde terminá-lo antes da hora das tarefas noturnas e no dia seguinte teria de ir à escola. Mas continuou a traçar seu chicote todas as noites junto da estufa até que ficou com 1,5 metros de comprimento. Então o pai lhe emprestou sua faca de caça e Almanzo esculpiu um cabo de madeira e amarrou nele o chicote com tiras de casca de bordo estriada. O chicote estava pronto. Somente se tornaria um chicote perfeitamente bom depois que secasse no verão. Almanzo sabia estalá-lo quase tão fortemente quanto o pai estalava um chicote de couro. E assim que o terminou, já precisava usá-lo para dar aos bezerros a próxima lição. Agora tinha de ensinar-lhes a virar para a esquerda quando gritasse Hau e virar para a direita quando gritasse Rei. Começou assim que o chicote ficou pronto. Passava todas as manhãs de sábado no celeiro, ensinando a Estrela e Brilhante. Nunca lhes batia com o chicote, apenas o estalava. Sabia que nunca se poderia ensinar alguma coisa a um animal se batesse nele, ou mesmo se gritasse com raiva para ele. Devia mostrar-se sempre gentil, tranquilo e paciente, mesmo quando eles cometessem enganos. Estrela e Brilhante deviam gostar dele e confiar nele, sabendo que nunca os magoaria, pois se sentissem medo dele uma vez, nunca se tornariam bois bons, prestativos e trabalhadores. Agora, sempre lhe obedeciam quando gritava Vamos! E Oi! Portanto, não ficava mais na frente deles. Colocava-se do lado esquerdo de Estrela. Estrela ficava perto dele. Portanto, era o boi de dentro. O Brilhante ficava do outro lado de Estrela, de modo que Brilhante era o boi de fora.
Almanzo gritava, "Rei!" e estalava o chicote com toda a força bem perto da cabeça de Estrela. Estrela esforçava-se por se afastar dele e isto fazia com que os dois bezerros, virassem para a direita. Então Almanzo dizia, "Vamos!" e os deixava andar um pouco tranquilamente. Depois fazia o chicote rodopiar no ar e o estalava fortemente do outro lado de Brilhante, e juntamente com o estalo gritava, "Rau!" Brilhante desviava-se do chicote e isto fazia com que ambos os bezerros virassem para a esquerda. Às vezes pulavam e começavam a correr. Então Almanzo dizia, "Oi!" numa voz profunda e solene como a do pai. E, se não parassem, corria atrás deles e se colocava à sua frente. Quando isso acontecia, tinha de fazê-los praticar novamente, dizendo-lhes, "Vamos!" e "Oi!" durante muito tempo. Tinha de ser muito paciente. Numa manhã de domingo muito fria, quando os bezerros se sentiam gelados, saíram correndo assim que ele estalou o chicote. Puseram-se a correr, mugindo ao redor do pátio, e quando ele tentou detê-los, avançaram para cima dele, derrubando-o na neve. Continuaram a correr porque gostavam de correr. Quase nada pôde fazer com os bezerros naquela manhã. Ficou com tanta raiva que tremia todo e as lágrimas corriam-lhe pelas faces. Queria gritar com aqueles bezerros mesquinhos e bater na cabeça deles com o cabo do chicote, mas não o fez. Guardou o chicote e amarrou de novo a corda nos chifres de Estrela. Fê-los dar 2 voltas ao redor do pátio, começando quando dizia "Vamos!" e parando quando dizia "Oi!". Depois contou ao pai o que acontecera, porque pensou que uma pessoa que fora tão paciente quanto ele com os bezerros era bastante paciente para ter permissão de pelo menos almofaçar os potros. Mas o pai não parecia pensar o mesmo. Tudo quanto disse foi, "Você está certo, filho. É preciso ter calma e paciência. Continue assim que ainda terá uma boa junta de bois." No domingo seguinte, Estrela e Brilhante obedeceram-lhe perfeitamente. Não precisou estalar o chicote, porque obedeciam ao seu grito. Mas, de qualquer modo, o estalou. Gostava de fazê-lo. Naquela tarde, os meninos franceses, Pierre e Louis, vieram ver Almanzo. O pai de Pierre era John Preguiçoso e o pai de Louis era Joe Francês. Moravam com muitos irmãos e irmãs em pequenas casas do bosque e iam pescar, caçar e colher frutas. Nunca tinham de ir à escola, mas vinham frequentemente trabalhar ou brincar com Almanzo. Observaram enquanto Almanzo lhes mostrava seus bezerros no pátio. Estrela e Brilhante estavam se comportando tão bem que o Almanzo teve uma ideia esplêndida. Apanhou seu belo trenó de aniversário e com uma verruma abriu um buraco através dos paus cruzados entre os patins fronteiros. Depois pegou uma das correntes do pai e uma cavilha do trenó grande e atrelou os bezerros. Havia um pequeno anel de ferro por baixo no centro da canga, exatamente como os anéis das cangas grandes. Almanzo enfiou o cabo do seu trenó através desse anel até a travessa. A travessa impediu-o de penetrar mais no anel. Em seguida, amarrou uma ponta da corrente no anel, enrolou a outra ponta na cavilha do buraco da barra cruzada e a prendeu. Quando Brilhante e Estrela avançassem, puxariam o trenó pela corrente. Quando parassem, o cabo duro do trenó o faria parar. "Agora, Louis, entre no trenó", disse Almanzo. "Não, o maior sou eu", disse Pierre, empurrando Louis para trás. "Vou dar a primeira corrida." "É melhor não fazê-lo", tornou Almanzo. "Quando os bezerros sentirem o peso, podem sair correndo. Deixe Louis ir primeiro porque é mais leve." "Não, eu não quero ir", disse Louis. "Eu acho melhor você", observou Almanzo. "Não", respondeu Louis. "Está com medo?", perguntou Almanzo. "Sim, ele está com medo", disse Pierre. "Não estou com medo", retrucou Louis. "Eu apenas não quero ir." "Está com medo", zombou Pierre. "Sim, está com medo", disse Almanzo. Louis falou que não tinha medo algum.
Você está com medo, sim, insistiram Almanzo e Pierre. Disseram que ele era um gato fujão, que era um neném. Pierre mandou que ele voltasse para o colo da mamãe. Finalmente Louis sentou-se cuidadosamente no trenó. Almanzo estalou o chicote e gritou: Vamos! Estrela e Brilhante avançaram e pararam. Tentaram virar-se para ver o que é que estava atrás deles. Mas Almanzo disse de novo, severamente: Vamos! Dessa vez, eles partiram e continuaram andando. Almanzo ia ao lado deles, estalando o chicote e gritando: Rei! Conduzia-os ao redor do pátio. Pierre correu atrás do trenó, subiu nele também e os bezerros continuavam a comportar-se perfeitamente. Então Almanzo abriu o portão do pátio. Pierre e Louis saltaram rápidos do trenó e o primeiro disse: Eles vão fugir. Almanzo respondeu: Sei como lidar com meus bezerros. Voltou ao seu lugar, ao lado de Estrela, estralou o chicote e gritou: Vamos! Conduziu Estrela e Brilhante do pátio seguro para o mundo grande, largo e luminoso lá fora. Gritando Hau! E Rei! Levou-os além da casa até a estrada. Pararam quando gritou Oi! Pierre e Lois agora estavam excitados. Amontoaram-se no trenó, porém Almanzo fê-los recuarem. Ele também ia passear. Sentou-se na frente. Pierre segurou-se nele e Lois segurou-se em Pierre. Suas pernas ficaram de fora e eles as conservaram levantadas, duras por cima da neve. Almanzo estalou orgulhosamente o chicote e gritou: Vamos! Estrela levantou o rabo, Brilhante também, e partiram. O trenó saltou no ar e então tudo aconteceu ao mesmo tempo. Mu! Disse Estrela. Mu! Disse Brilhante. Bem no rosto de Almanzo, cascos voavam e rabos rodopiavam e por cima de sua cabeça sacudiam-se ancas orgulhosas. Oi! Gritava Almanzo. Oi! Mu! Dizia Brilhante. Mu! Dizia a Estrela. Era muito mais veloz do que escorregar morro abaixo. Árvores, neve e as patas traseiras dos bezerros estavam tudo misturado. Toda vez que o trenó descia, os dentes de Almanzo batiam uns nos outros. Brilhante estava correndo mais depressa do que Estrela. Saíam da estrada. O trenó ia virar. Almanzo berrou Oi! Oi! E mergulhou de cabeça na neve profunda, gritando Oi! Sua boca aberta estava cheia de neve. Cuspiu-a, espojou-se e tratou de se levantar. Tudo se achava imóvel, a estrada vazia, os bezerros haviam desaparecido, o trenó também. Pierre e Louis saíram de dentro da neve. Louis praguejava em francês, porém Almanzo não lhe deu atenção. Pierre cuspiu, limpou a neve do rosto e disse: Sacre bleu, acho que você disse que sabia dirigir seus bezerros. Eles não iam fugir, não é? Longe na estrada, quase enterrados nos montes de neve, perto do muro de pedra, Almanzo viu as costas vermelhas dos bezerros. Não fugiram, disse a Pierre, apenas correram. Lá estão eles. Desceu para olhá-los. Suas cabeças e costas estavam acima da neve. A canga entortara e seus pescoços achavam-se torcidos nos arcos. Os focinhos estavam juntos e os olhos eram grandes e espantados. Pareciam perguntar um ao outro: que aconteceu? Pierre e Louis ajudaram a tirar a neve de cima deles e do trenó. Almanzo consertou a canga e a corrente. Então, postou-se na frente deles e disse: Vamos! Enquanto Pierre e Louis empurravam para trás. Os bezerros subiram para a estrada e Almanzo os guiou para o celeiro. Acompanharam-no docilmente. Almanzo caminhava ao lado de Estrela, estalando o chicote e gritando. E eles faziam tudo quanto ele mandava. Pierre e Louis seguiam atrás. Não quiseram subir no trenó. Almanzo pôs os bezerros no estábulo e deu a cada um punhado de milho. Enxugou cuidadosamente a canga e a pendurou. Colocou o chicote no prego, enxugou a corrente e a cavilha e as colocou onde o pai as havia deixado. Depois disse a Pierre e Louis que podiam sentar-se atrás dele e escorregaram morro abaixo no trenó até a hora das tarefas noturnas. Naquela noite o pai lhe perguntou: Teve algum problema esta tarde, filho?
Não, respondeu Almanzo. Descobri apenas que tenho de ensinar Estrela e Brilhante a puxar em trenó. E foi o que fez no pátio.